Bom, eu já estou ao vivo aqui, mas estou só aguardando. Em alguns instantes a gente começa. Estou esperando a Elisa chegar aí. Estou vendo que ela já entrou e aí eu vou convidar ela para a gente começar essa conversa. Já estou te adicionando aí, Elisa. Olá, tudo jóia? Olá, tudo bem, Marcos? Tudo ótimo. Bom, bora lá. Bora lá. Bom, você me ouve bem? Sim, eu te ouço. O pessoal também pode dar notícia aí se está tudo jóia, mas parece que está tudo ok. Vamos lá. A gente retoma hoje, então, né, nossa conversa da semana passada. A gente teve um problema técnico aí, né, de vídeo travando, não estava sendo possível acompanhar a discussão. Então, a gente estava tivemos um bom retorno, né, sobre os rumos que a nossa conversa estava tomando, e aí achamos que seria importante continuar, né? Retomar algo que foi dito, né, na semana passada e continuarmos, né? Hum. O primeiro aspecto é dizer que a gente está se desdobrando, né? Se empenhando para garantir a continuidade das nossas atividades, né? Hum. Isso é uma realidade que está colocada para todos e bom para travessias também, os psicanalistas, né, de modo geral, também. Elisa, só te interromper um segundo. Parece que seu áudio está cortando um pouquinho só. Então, se piorar, eu vou te acenar para a gente pensar no que faz. Mas o povo está dizendo no chat que o som está um pouco baixo. Eu não sei se isso é possível mexer, mas. Ixi. Bom, agora eu te escuto bem, assim. Mas. É, tenta. A gente está, de novo, assim, com essas dificuldades que acontecem, normais, assim. Eu vou tentar, então, fazer uma coisa que a gente tinha combinado, assim, de, no caso de algum problema técnico, a gente tem um outro participante aqui para funcionar como um suplente, assim. Então, eu vou convidar o Alberto e ele faz, às vezes, assim, dessa pessoa para a gente dialogar aqui e seguir a conversa. Te adicionando aí, Alberto. Olá, Marcos. Bom dia, gente. Bom dia, Alberto. Tudo bom? Tudo ótimo. Se eu ficar assim, eu fico de lado, né? Não tem muito jeito. Fica um pouco deitado. De boas, vambora. Ah, ótimo. Então vamos Então, lá. Marcos, a gente estava conversando que, assim, gente, opa, já acho. Eu sou mais curioso no sentido bastidores da coisa. Então, eu estava conversando com o Marcos e a Lisa essa semana sobre a transmissão de travessias e eu queria saber do Marcos, principalmente, as piores notícias do pano de fundo da vida dos psicanalistas em momentos de crise, né? Eu estava falando com o Marcos que em alguns momentos o Freud ficou absolutamente na pindaíba, né? Pindaíba, acho que afetiva, né? Pela perda dos entes queridos que o Marcos citou semana passada, mas também na pindaíba financeira. E eu acho que conversar um pouco disso pode ajudar a gente muito agora, né? Porque quem
quem conseguiu manter a clínica 100% funcionando no modo online é um abençoado, né? Acho que a maior parte dos nossos colegas e nós, a clínica diminuiu bastante. Acho que não só porque alguns pacientes não toparam ir para o modo online, né, de funcionamento, como também muitos dos que toparam tiveram renda e carga horária reduzida, né? Então, vamos embora conversar disso, Marcos. O que você acha de começar por Sim. aí? Vamos começar por aí. Ao longo da conversa, a gente às vezes até retoma um pouco do que a gente falou semana Uhum. passada e vai explorando isso aí. Assim. Essa coisa da situação financeira do Freud, vamos dizer assim, e da dificuldade financeira é um tema recorrente, assim, pelo menos na correspondência dele. Assim. Ele talvez não falaria disso nos textos que publica, porque não teria lugar ali, né? Mas na correspondência a gente vê ele se queixando muito disso. Assim. Principalmente nesse período da guerra, da Primeira Guerra, né, que a gente chegou a comentar, por questões de um tipo parecido com as nossas. Assim, né? Os pacientes sumiram, os pacientes deixaram de aparecer, ou eles estavam na guerra, ou eles morreram, ou eles só ficaram sem dinheiro. Então, para o Freud começou a ficar muito desconfortável essa posição assim, de alguém que estava acostumado a trabalhar 8, 10 horas por dia, de repente atender 2 pacientes e ser isso. Assim, né? Mas mesmo antes desse período da guerra, assim, essa temática do Freud assim, de dificuldades financeiras aparecia antes ou no momento da criação da psicanálise. Assim, ele vinha de uma formação lá de como neurologista e aí está tentando estabelecer o que viria a ser a psicanálise e essa era uma queixa dele, assim, eu não tenho pacientes, durante um período pelo menos foi, né, assim, eu não tenho pacientes suficientes, eu não sei como é que eu faço com isso, enfim. Eventualmente isso se resolve, mas nesse primeiro momento não tem nada a ver com guerra, com pandemia, com nada, mas do período da guerra em diante isso passa a ser presente, assim. Mas é curioso que a vivência do Freud de uma pobreza, em certo sentido, assim, não é que ele tenha ficado sem ter onde morar nem nada, mas faltavam recursos, às vezes, até para conseguir alimentos, né? Assim, porque quando os alimentos estavam mais escassos, eles ficavam mais caros, então, por vezes, ele tinha que pedir aos outros para fornecer, sei lá, pão ou qualquer coisa do tipo. Assim. E essa Eu me experiência. lembro, Marcos. Eu acho que é no livro da Ana Cecília, o livro Neurótico de Receitas, que ela cita, eu não sei, não me lembro se é essa a referência, que ela cita que algumas vezes, durante a guerra, né, durante o período de guerra, as sessões elas podiam ser pagas com cestas de ovos ou alguma coisa do tipo, né? Sim, Assim, que eu acho mó barato, assim, para evidenciar o quanto que o dinheiro é uma coisa arbitrária, assim, né? Ele sim. obedece a uma certa organização social, mas a prática do pagamento ela pode ser feita de qualquer jeito, né? Exato, exato. E você vê que o Freud, embora a gente às vezes acaba olhando com muito mais, dando muito mais valor, por exemplo, àqueles textos da técnica em que ele faz algumas recomendações de como é que usa o dinheiro ou como que é receber presente de pacientes. Então tem aquele Freud dos textos da técnica que é um Freud mais duro, assim, Uhum. mas ele próprio vive quebrando as próprias regras nesse sentido. Assim, ele gostava de experimentar com isso. Tanto é que muito do que ele tinha no consultório era presente de pacientes, né? Assim, o divã era presente, os tapetes, muitos deles eram presentes. Então, assim, Uau. o Freud meio que monta o consultório e tem um monte de presentes esparramado lá. Assim. Esse é um ponto. O segundo, é esse que você levantou, essa vivência da guerra, eu acho que é um dos grandes fatores que faz ele repensar o manejo do dinheiro no tratamento. Semana passada a gente comentou, mas vale muito a pena a gente retomar, assim, como que perceber que às vezes era possível então fazer um tratamento que não passasse por essa via do pagamento financeiro necessariamente, faz com que ele consiga entender que o manejo do dinheiro é só uma das formas talvez de atacar o problema ali da transferência. Sim, eu acho que isso é interessantíssimo, Marcos, porque ele muda uma perspectiva que ele apresentou lá nos estudos sobre histeria, né? Lá nos estudos sobre histeria, eu lembro que o Freud estava dizendo assim: olha, eu mesmo atendo, reservo 1 a 2 horas por dia para atender pacientes sem cobrar, pacientes que não podem pagar. Mas isso não resulta em coisa boa, né? Normalmente os tratamentos têm problemas por causa disso. Acho que nesse momento aí da guerra as coisas mudam um pouco, né? Sim, sim. Isso está avaliado também, é uma certa leitura dele
que também se modifica com a ideia assim, o sujeito que é das camadas mais pobres, que passa o dia inteiro trabalhando, o Freud propunha em algum momento, falava assim, olha, esse sujeito está tão ocupado com o fazer braçal que ele não adoece, ele não tem tempo nem de criar um sintoma neurótico. Isso também ele revisa, porque ele começa a pensar que essa pessoa talvez sofra duplamente, né? Assim, um certo desamparo material e uma neurose em cima, né? E é a partir dessa vivência também que o Freud, aí ele junto com o Ferenczi e outros, num congresso que ficou muito famoso, assim, que ele aconteceu inclusive durante a guerra, o Congresso de Budapeste, eles lá debatem explicitamente expandir a psicanálise como uma espécie de serviço gratuito em clínicas sociais. Assim. Os projetos para a implantação dessas clínicas começam nesse ano mesmo, em 18, e vão sendo concluídos nos anos seguintes. Assim. A última a ser aberta, na verdade, é a Clínica de Budapeste em 29, por aí. Mas ao longo do período do Entre Guerras, chegaram a existir, acho que de 10 a 12 clínicas desse modelo gratuito ou de baixo custo, que eram associadas ao Instituto de Treinamento de Analistas. Assim. Isso só na Europa, né? A gente percebe que isso acaba também meio que contaminando outros lugares. Assim. Aqui no Brasil a gente teve experiências parecidas e até hoje tem, e em outros países também. Travessias, né, Marcos? A nossa experiência é bem antiga com esse tipo de atendimento, né? Exato. E para além da gente, assim, a gente tá numa onda mais recente, mas mesmo aqui, tomando só Belo Horizonte, já desde a década de 80 tem esforços de tentar estabelecer e manter serviços desse tipo. Assim. Uhum. Mas que eles começam a pensar em aplicar isso de forma em larga escala já no finzinho da guerra ali, né? Claro que aí acontecem várias coisas, a guerra acaba, o interesse dos governos pela psicanálise para ser aplicada dessa forma desaparece um pouco, então eles ficam expostos a ter que praticar isso com o próprio dinheiro ou então com alguma iniciativa associada a alguém que estivesse disposto a financiar isso. Né? Assim, isso levanta vários problemas e isso que adia um pouco também a implantação de várias dessas clínicas. Né? Uhum. Mas você vê que a passagem por esse período da guerra produz pelo menos esse efeito assim, técnico, institucional, mas a gente pode também pensar nos efeitos até teóricos da coisa. Assim, né? Não é só uma mudança discreta, pensar que então agora o dinheiro não é um elemento tão central na condução e para além disso, né, assim, tô agora expandindo a conversa para pensar assim, o que é a teoria freudiana antes da guerra e o que ela se torna depois da guerra, né? Assim, a gente vê que durante a guerra, você até me perguntou isso durante a semana, assim, meio que preocupado, assim, como é que pode? Se o Freud estava muito abatido na guerra, então ele produziu ou não produziu muito, porque a gente também está com essa preocupação atual, né? Assim, eu passo dias e às vezes não consigo ler uma página, então será que o Freud conseguia ou não? O meu palpite é que ele não conseguia produzir porra nenhuma, né? Que o Freud estava ali Sim, paradão e estava lá vivendo os conflitos e as angústias da guerra, sim. completamente enganado, né? Parece que não era bem assim. Para a gente ter uma ideia, ele, logo antes da guerra, ele vinha produzindo os textos sobre a técnica, vários deles. E ele entra à guerra também, continua nessa produção e escreve todos os textos metapsicológicos, né, que, segundo ele, eram 12, mas nem todos sobreviveram. Então, o sujeito, durante a guerra, ainda conseguiu produzir bastante coisa. Mas não é para a gente ficar também pensando assim, se ele fez, a gente tem que fazer, mas ele tinha um jeito peculiar assim de pensar para a produção, né? Ele já falava disso lá em 1800 e pouco, 1890 e qualquer coisa, dizendo assim, eu não consigo produzir quando eu estou muito bem. Ele falava assim, se eu estou muito bem, eu estou ocupado de outras coisas. Então ele gostava de ter uma certa dose de mal-estar para produzir. E aí acho que o período de guerra fornece para ele muita ocasião para sentir mal, assim. Mas óbvio que a gente reage de jeitos diferentes. Assim, eu não consigo produzir no nível dele e acho que nenhum de nós, né, precisa se sentir obrigado a ser um Freud nesse sentido, né?
Não, e não só produzir no sentido acadêmico, né? Eu tenho muita dificuldade até de mandar uma mensagem de aniversário para minha mãe, né? A cabeça fica completamente ligada em outras coisas e preocupada demais, né? Estava conversando com a Isabela que eu tenho tentado fazer algumas práticas de meditação e ao final do dia, depois de conversar sobre tanta coisa difícil, né? Como que essas coisas invadem a prática e, assim, é difícil a gente ficar parado, mesmo parado para pensar, assim, né? Uhum. Sim, Mas o Freud realmente é admirável. A quantidade de páginas, de texto importante que ele produziu durante esse período, assim, faz a gente pensar bom, não sei, num cara que estava muito preocupado em manter a coisa funcionando, né? Eu me sim, lembro sim. de algumas preocupações dele, inclusive no sentido de manter a psicanálise como uma ciência não judia, né? Querendo desde que o Jung, que era católico, assumisse como príncipe herdeiro, mas eu imagino que durante a guerra também ele deve ter sentido um certo peso, assim, né, da possibilidade do desaparecimento da ciência, porque os países Sim. em que ela estava se desenvolvendo estavam em trincheiras, né, Marcos? Exato. Tem esse efeito, sim. É interessante que o Freud é um sujeito que ele era muito preocupado com a própria morte. Já também nas cartas que ele manda para o Fliss, a gente já vê lá, porque o Fliss ele é esse sujeito, às vezes, um pouco maluquinho, assim, que usava uns números e uns cálculos para calcular eventos importantes. E aí o Freud e ele calcularam que o Freud ia morrer inicialmente com 56 anos, depois 60 e qualquer coisa. Então o Freud ficava sempre muito angustiado de chegar nessas datas que ele tinha imaginado que ele ia morrer, né? E assim que ele passou dessas datas, então, para ele estava meio que fazendo hora extra. Assim. Então, ele era muito preocupado com ele morrer e que fim teria o pensamento, a teoria dele. E o período da guerra convoca ele aí nesse ponto, né? Assim, você vê que os textos metapsicológicos são tentativas de sistematizar aquilo que ele vinha soltando de forma meio esparramada na teoria, né? Assim, o que ele não esperava é que, ao fazer isso, ele ia começar a pensar e levantar questões importantes que iam, inclusive, botar em questão os textos que ele escreveu durante a guerra. Né? Assim, se a gente pensa, por exemplo, que efeito tem o Além do Princípio de Prazer na teoria anterior, Sim. desorganizar completamente a teoria pulsional e até uma certa teoria do eu, enfim. Ou seja, Sim. os Ô, textos. Marcos, e o Além do Princípio do Prazer, ele vem logo depois, né? Vem no pós-guerra, assim, mas ele vem também em contato com aquelas pessoas que estão produzindo ali no pós-guerra, né? Como a Sabina, né? Uhum. Se você quiser dar uma palhinha aí pra gente, como que o Freud afanou um pouco a Ah, ideia da tá. pulsão de morte da Sabina. É, essa coisa é muito complexa, assim, porque de fato ele toma emprestado pedaços dessa coisa da pulsão de morte dela e de vários outros, assim, né? Freud era muito bom de fazer sínteses, então às vezes ele fazia uma síntese tão boa que a gente perdia de vista as partes que ele juntou, assim, né? E, e a Sabina é um caso engraçado porque a maior parte da produção dela não é de fato no pós-guerra, é antes. Ela vai para a Rússia já na década de 20, assim, imediatamente no pós-guerra, e aí a vida dela muda, toma outros rumos, assim. Mas ela era essa figura, uma russa judia que foi tratada pelo Jung e depois cursou medicina e de repente ela estava envolvida nesse conflito Freud-Jung, não sabia muito se localizar, assim. Então ela foi uma personagem que ficou tentando escapar um pouco de ser capturada nessas confusões aí e Sim. produziu esse texto em que o Freud acaba ancorando a pulsão de morte. É um texto de 1912 em que ela tenta de alguma maneira conjugar o pensamento dos dois. Assim, ela meio que cria uma teoria pulsional muito própria, assim, de que existia uma certa pulsão sexual e uma outra pulsão ali de conservação. E dentro da pulsão sexual, ela divide ela em dois pedaços, assim, né? Uma parte destrutiva e uma parte mais integradora. Então ela cria uma coisa muito típica dela, assim, muito peculiar, que o Freud depois pinça só esse elemento da pulsão destrutiva e vai utilizar lá como um novo grupo pulsional, né? Assim. E aí você vê É, que o grupo que. Desculpa. eu ia só concluir pensando assim, aí você vê que o Freud, nesses momentos de retornar à própria experiência, ao próprio pensamento, ele também faz isso incorporando elementos que ele até então tinha deixado de fora e da psicanálise como um todo. Assim, né? Ele faz isso com a Sabina, ele faz isso com um pouquinho do Adler, ele vai pensando uns restos
que foram se acumulando, assim, e depois junta e faz outra coisa, assim. E talvez resta até de experiência pessoal, né? Porque a gente chegou a Sim, comentar brevemente na última tentativa de fazer a live, né? É, como que o pós-guerra também é um período de muita miséria e que provoca também muita doença, assim. Ele perde a filha, perde o neto para a gripe espanhola, então ele conjugando experiências pessoais, experiências sociais e um certo movimento teórico outro, assim, né? sim. Eu lembro da Maria Rita Kiel, no prefácio do Luto e Melancolia da Cosac Naif, ela diz também que um dos filhos do Freud foi ferido no fronte, na época que ele estava produzindo A Transitoriedade, Luto e Melancolia e Considerações sobre a Guerra e a Morte, né? São os Aham. três textos assim, que a gente pode elencar como os textos sobre a morte nessa época, e são bem fomentados assim, por essa desgraça que está cometendo a Europa, que está cometendo a humanidade, né? Sim. E me lembro também de como que em 1919 ali as coisas já estavam saindo do período de guerra, mas assim, as cidades estavam arrasadas. Ô Marco, eu estava lembrando também Hum, do que aconteceu pré-Primeira Guerra, né? Que foi também um período muito difícil, pré-Segunda Guerra, perdão, que foi um período muito difícil para a família do Freud, né? Você comentou com a Elisa semana passada que o Freud só decidiu ir embora depois que a filha dele, a Ana, foi chamada para depor pela Gestapo, né? sim. Mas essa transferência do Freud para Londres foi uma transferência muito bonita, né? Assim, desde os riscos que a Marie Bonaparte correu até o que ela conseguiu fazer com a casa dele, né? Você quer contar um pouco para a gente disso? Sim, claro. O que acontece também, assim, a Europa do Entre Guerras, ela é um lugar esquisito, assim. Você tem algumas experiências de governos até bem progressistas e Viena experimentou isso, assim, no pós-guerra. Budapeste teve uma pequena revolução socialista lá que depois foi abafada. A Alemanha também tem um governo que tem uma pegada mais progressista. Então você vê que tem alguns respiros de progresso ali no meio disso, mas que ao mesmo tempo parecia que estavam alimentando uma corrente meio subterrânea de muito ódio, antissemitismo. Então é um movimento muito ambíguo ali na Europa, né? Então o Freud, nesse período entre guerras aí, ele mexe nessa coisa toda da teoria e tal. Quando a gente entra na década de 30, o, já está nascendo de fato assim o que viria a ser o nazismo, né? Que inicialmente nasce na Alemanha, mas rapidamente se esparrama ali, né? O Freud no início talvez não considerasse o peso total, o risco total que a coisa representava, assim. Tanto é que ele resistiu muito de sair de Viena, assim, né? Ele sai mesmo em 38 e precisou de toda uma operação meio, assim, de vários países e misturando dezenas de pessoas, assim. Você tem o Jones tentando, na Inglaterra, conseguir documentos para o Freud poder viver lá com a família, porque ele falou, assim, que não sairia só ele também, ele não queria deixar a família lá. Muito embora algumas irmãs dele ficaram lá e acabaram morrendo. Então tinha o Jones lá tentando resolver uma certa burocracia para receber essa figura, o Freud. Você tem a Marie Bonaparte pensando também no meio do caminho, né? Assim, porque não era só pegar ele, botar num avião e descer em Londres, assim, né? Eles tiveram meio que fazer um percurso através da Europa, assim, né? Se não me engano, tinha um embaixador também norte-americano que de alguma forma se aproximou ali, tentou mediar as coisas, assim. Porque o Freud É sai da Viena. interessante, né, Marcos, que quem tira o Freud de Viena, quem tira a família dele, quem faz o esforço econômico maior para isso acontecer, é uma ex-paciente, né? Aham, sim, sim. E a gente fica falando dessa distância necessária, né, entre paciente e analista. Freud não estaria vivo caso ele fosse muito rigoroso com isso, né? Claro que as Exato. questões da vida se sobrepõem às questões da técnica e muitas das vezes, né? Mas acho que é importante a gente dizer isso, que o amor de transferência ele transcende os lugares que a gente atua, né, que a gente considera como setting tradicional e pode produzir muitas coisas interessantes para além deles e preservar a vida das pessoas, né? Super. A relação do Freud com os pacientes é um outro caso totalmente assim, abre toda uma janela de coisas para pensar, assim, porque, por exemplo,
um caso famoso em que ele considera que ele fracassou com o paciente lá, o do Homem dos Lobos, né? Uhum. De alguma forma ele não atendeu, mas não sente que resolveu ali a questão daquele sujeito. Ele encaminha para uma discípula que também tinha sido analisada por ele, ela faz alguma coisa lá por ele também, mas esse sujeito é um sujeito que passou até o fim da vida, ele estava meio ainda agarrado naqueles sintomas que supostamente tinham sido tratados com sucesso, né, ou com algum sucesso. Tanto é que o Freud, junto com outros psicanalistas, organizam tipo uma caixinha assim, para contribuir financeiramente para esse paciente quase que até o fim da vida dele, porque ele ficou muito devastado, não só pelo tratamento, que talvez mexeu em pontos e não conseguiu amarrar, mas porque ele era um sujeito muito rico, e aí a guerra tomou tudo dele, e aí logo em seguida era um sujeito russo também. A Revolução acabou tomando também parte dos bens dele, então o Sim, e Freud. eles tinham uma fazenda de ovelhas, se não me engano, né? E aconteceu uma praga e matou grande parte das ovelhas em uma determinada época. Foi uma série de desgraças que o sujeito viveu na Exato. vida. E aí ele não se. O Freud não pensou assim, problema dele, né? Minha parte já está feita. Então, se organizou de alguma maneira para tentar acolher esse sujeito, mesmo que não fosse num tratamento analítico. Assim. Então, Sim. aquilo que a gente estava dizendo, o Freud ele bola algumas diretrizes que eu acho que são válidas como uma espécie assim, de o limite do que não fazer. Assim. Mas ele flexibilizava elas bastante. Assim. E acho que agora, Marcos, a gente pode pensar. Vamos dar um abraço aqui, pessoal de João Pessoa, que está acompanhando a live. Um abraço, pessoal de Teoflotone também. Estamos aqui em vários estados e cidades. Um abraço, pessoal. Tema da próxima live, sugestões aí. Já tem um tema super interessante. Marcos, qual que era a relação do Freud com os bastidores, né? Ali nos bastidores com os pacientes dele. Mas estava pensando aqui, Marcos, como que essa coisa de a necessidade, né, do que é o contexto, isso mobiliza numa certa dinâmica, né, o movimento do Freud para ele mudar mesmo. Eu estava lendo um texto do Luiz Cláudio Figueiredo, lá no nosso grupo de estudo, em que o Luiz Cláudio fala que a Ana Freud, né, mais freudiana impossível, que ela atendia na sua própria casa, na sala da sua própria casa, tricotando. Né? Assim, você fala, pô, mas cadê o setting? Cadê o divã? Não tinha nada. Tinha um tricô e ela ficava assim, tricotando, conversando com o paciente dela. Mas estou pensando aqui em outras modificações importantes em outros momentos de crise também, sabe? Porque eu me lembro do Cartas a um Jovem Terapeuta, do Conrado Caligares, Uhum. e nele o Caligares diz assim: olha, esse negócio de cobrança, esse negócio aí é muito interessante, né? Porque na França os analistas tinham uma dificuldade, uma certa restrição, eles tinham um certo afastamento, um escrúpulo para dizer a análise tem que ser paga pelo paciente, então nós não vamos receber por plano de saúde. Esse negócio de plano de saúde, analista atender por plano de saúde, isso Uhum. não existe e tal. Na primeira crise econômica gigante que a França teve, os analistas se cadastram em massa nos planos de saúde para atender por ali, né? Uhum. Assim, até onde que vai nosso rigor, dados os contextos que nos ameaçam, tanto a vida mesmo, né, como também nossas condições financeiras. Sim, e aí essa questão também da uma certa flexibilização do que a gente chamaria do setting, assim, a gente também não estava tão habituado a considerar a análise à distância como algo corriqueiro, assim. Agora, se a gente não faz isso, a gente não faz nada, né? Assim, ou seja, Existe análise online, né, Marcos? Acho que a gente não precisa mais perguntar se existe, né? A gente tem que perguntar como que faz esse como negócio. que faz? E de novo, assim, pensando nas experimentações que psicanalistas anteriores já fizeram, assim, o Freud teve uma época que ele estava muito interessado no apoio do Bloiler lá, que era um psiquiatra fodinha lá, que suíço e tal, e tentou trazer esse cara para perto. E o cara não podia ir a Viena ser analisado. E aí o Freud falou assim, não, fica tranquilo, a gente vai fazer uma tentativa aqui. Você anota seus sonhos de algum modo aí e a gente vai por correspondência trocando ideias sobre isso. Assim. Ou seja, o Freud tentou uma espécie de análise por correspondência para resolver um problema ali logístico, né? Assim, ele não ia deslocar para a Suíça e nem o Bloiler ia deslocar para Viena. Então vamos tentar encontrar no meio do caminho aí. Ok, ele tentou, não deu muito certo não. É, a análise do cara não foi muito longe não, mas não sei necessariamente se tem a ver com o meio, mas também com a relação que já não estava muito caminhando muito bem. Mas ele não parou e falou assim, que pena, então você vai ficar sem análise porque você não pode vir aqui, sabe?
Ele chegou e falou assim, tá, vamos achar um meio da gente fazer alguma coisa aí, já que você não pode vir e eu não posso ir, né? Assim, que eu acho que encontra um pouco isso que a gente tá pensando, assim, né? Ah, se a realidade agora é essa, como que a gente vai usar ela, né? Sim. Outro. Desculpa, todas essas coisas que se configuram, né, como regras, como recomendações, como pequenos conselhos, né, ou até como normas que algumas associações colocaram como sendo muito rígidas, né, acho que tudo isso mostra, assim, o valor de arbitrariedade que essas coisas têm, né, de uma escolha que obedece muito mais a uma condição social, a um certo contexto, do nosso tempo, do que qualquer outra coisa quando a gente tem injunções tão maciças de mudança de tempo, né? De contexto radicalmente alterado. Uhum, sim. Esse comentário seu é importante, porque não é também como se as regras, sei lá, da nossa formação, ou as regras que a gente tenta estabelecer ali para um tratamento funcionar, não é como se elas fossem também 100% arbitrárias, mas elas nascem num contexto onde elas fazem sentido. Perfeito, O perfeito. contexto muda, parte delas talvez não façam mais sentido. Só que o apego a essa coisa como se ela fosse atemporal levanta um problema. E eu acho que é isso que acaba acontecendo muitas vezes, ou aconteceu ao longo da história, por exemplo, da IPA, né, assim, da Associação de Psicanalista Internacional. Assim. Ela inicialmente tenta mesmo estabelecer critérios meio mínimos assim para o que é um analista, como é que a gente forma um analista e tal. Só que à medida em que o tempo vai passando, a leitura que começa a se fazer é como se essas regras fossem fora do tempo, né? E aí o Uhum. mundo muda e a regra não muda, o que acontece? Tem alguma coisa aí que não vai ficar desencontrado mesmo, né? Assim, quem de nós conseguiria hoje propor para um paciente fazer análise 5 dias por semana, né? Assim, isso é inviável. É inviável em termos de tempo, é inviável em termos de financeiros também. Não Sim. cabe mais na nossa prática, assim. Sim, e a Elisa está lembrando um negócio aqui, Marcos, que as alterações que a gente faz na técnica, elas precisam retomar a teoria em termos do desenvolvimento dela e do sentido que cada regra teve para ser desenvolvida em determinado tempo, né? Eu me lembro muito da Ana Cecília Carvalho, dizendo para a gente assim, olha, adianta muito pouco ler o Freud para entender o que ele está dizendo e só gravar. O importante é a gente entender quais problemas ele estava vivendo enquanto ele estava vivendo e entender a construção de raciocínio dele. Porque é a Sim. partir dessa construção de raciocínio que a gente pode entender o movimento que fomenta a construção dos conceitos e, de Uhum. alguma forma, também dos parâmetros técnicos, né? Sim. E eu acho que isso leva a gente a pensar também, assim, para além só dos momentos históricos, essa coisa que você fez, aquela provocação sobre a Sabina Spielrein, como que isso é verdadeiro em qualquer tempo ali do pensamento freudiano, né? Assim, acessar o trabalho do Freud e pensar quem são os interlocutores dele naquele momento, assim, e de algum modo incluir essas pessoas, porque, por exemplo, essa conversa toda sobre uma certa flexibilização da técnica a partir da Primeira Guerra não é feita inicialmente pelo Freud, ela é feita inicialmente pelos analistas que estavam servindo o exército, então eles estão diante de um outro problema e são eles que topam empurrar a análise para além do limite que o Freud tinha estabelecido. O Freud, nesse sentido, ele veio correndo atrás desse pessoal, assim, Sim, sim. que Os aí nós temos. hospitais de campanha, né? A gente lembra que alguns dos analistas que, inclusive, estavam construindo a psicanálise com Freud, frequentaram os hospitais de campanha, foram médicos, né? Que estavam tratando pacientes dilacerados, como cirurgiões, mas também pacientes com neuroses traumáticas, né? Se não me engano, o Sandor Ferenczi, ele ficou no front durante um tempo, né? E foi, inclusive, teve sua análise com Freud interrompida por causa do período da guerra, mas uma análise também que às vezes acontecia de tempos em tempos durante uma caminhada no jardim, né? Sim, sim. É, essa análise durante a caminhada era outra prática recorrente do Freud. Assim. Ele tinha lá o grupo dele que encontrava toda quarta-feira, aquela coisa famosa, e tinha alguns desses sujeitos, às vezes, que eram pacientes do Freud. Um deles é um cara que tem uma posição muito mais lateral no movimento, muito mais como administrador, o Hans Sachs, e ele não produziu muitos trabalhos teóricos importantes, o Hans Sachs. Só que o Freud analisava ele caminhando, chegava e falava assim, acabou o grupo, vamos caminhar até ali que eu vou no café não sei qual.
Então eles ficavam ali nesse percurso, ele falando com ele, assim. Aí, bom, tem um divã, tem um setting ali no formatinho tradicional? Não tem. Tem uma análise ali acontecendo? Parece que tinha. Ou seja, o Freud ele vai expandindo um pouco desses critérios no contato com essas outras pessoas e também na necessidade do momento, assim, né? E aí, pensando nessa coisa a mudança na técnica também tem que, de alguma forma, conversar com a teoria, né? Assim, de fato, é, pelo menos para mim, visível o efeito que talvez tenha esse giro técnico no pensamento freudiano pós Primeira Guerra, né? Assim, a própria formulação toda do que a gente convencionou chamar de segunda tópica lá, né? Assim, uma teoria do eu já agora em 3 partes ali com eu, isso, super-eu, ou até um aprofundamento da discussão do Freud sobre o masoquismo, um novo olhar um novo lugar que ele toma para pensar agressividade, destrutividade, tudo isso também é feito dessas novas experiências que também estão conjugadas a essa mudança técnica, ou seja, tá muito uma coisa meio interrelacionada de forma tão íntima que não dá para mexer só num lado e achar que o outro não está afetado. Sim, sim. Eu me lembro, Marcos, assim, eu não sei se você concorda com isso, né? Talvez seja só uma percepção pessoal, mas me parece que alguns textos do Freud, principalmente na década de 20, por exemplo, a carta que ele troca com Einstein, se não me engano, ali próximo de 30, né? Ele, assim, existe um certo resto, uma presença de uma amargura, mas uma amargura que talvez não seja só de uma descrença nas possibilidades do processo psicanalítico interno, né? No sentido de o que a psicanálise pode produzir para um sujeito, mas uma certa amargura e descrédito com a possibilidade de um ser humano ou da humanidade como um todo se afastar das coisas mais terríveis que a habitam, né? Dos instintos mais assassinos, da vontade de destruir os outros, do ódio, né? Homicida. E algo que, se a gente dá uma olhada, por exemplo, eu me lembro de uma foto, vocês podem digitar na Wikipédia, eu não vou nem postar essa foto aqui, porque ela é horrorosa, mas é do corpo do Mussolini, de pendurado num posto de gasolina nas ruas da Itália, né? Assim, o Mussolini foi, junto com a amante dele, assassinado de madrugada, né, à noite, por um partidiano, né, um membro da resistência, e esse corpo dele foi chutado, mijado, escarrado, agredido durante o dia. E depois eles pegaram o corpo do Mussolini e te penduraram de cabeça para baixo no posto de gasolina. E a foto, né, do Mussolini e vários membros fascistas pendurados ali é uma foto chocante. E depois a foto do próprio corpo do Mussolini com a cara assim, completamente destruída, né, de agressão. Eu acho que ela revela que essa violência fascista, essa violência totalitária, essa violência tão grande que as pessoas foram sofrendo ao longo desses anos, né, tanto entre guerras, quanto também durante a guerra, ela convida, ela convoca, talvez, aos piores traços da natureza humana, né? Assim, quem destruiu o corpo do Mussolini daquele jeito não foi um fascista. Uhum. Sim. Isso. E, de novo, isso acaba sendo muito atual, né? Assim, Exatamente. quem de nós não já matou Bolsonaro mentalmente, assim, várias vezes, né? Não foi eu que citei o nome, né? Essa conexão cair de novo aí, o Marcos que está incitando o diabo com a vara curta. Sim, Mas é justamente isso, né? Como que um fascista produz em nós, nos convoca a um ódio assassino. E aí, por exemplo, se a gente vai nesse rumo aí e toma, por exemplo, uma obra mais tardia, tipo o Mal-Estar na Cultura, se até então, para o Freud, o que era mais disruptivo mesmo, assim, mais desorganizador e o que a gente tinha que, de alguma maneira, encontrar meios de tratar, até socialmente, era a libido, eram as pulsões sexuais, dali, naquele período, ele está mais ocupado de como é que a gente lida com esse lado mais destrutivo, assim.
aquela velha fala dele, assim, a libido liga, a pulsão de morte desliga, né? Assim. Então, é um desafio social, mas também é um desafio individual, assim, que como dar tratamento para essa agressividade que me habita mesmo, eu ela inclusive pode ser encaminhada para saídas bem úteis, assim. O caso é muito desafiador pensar em saídas coletivas, socialmente aceitas para esse núcleo mais duro de destrutividade, né? Pelo menos é essa a Essa pergunta, constatação dele. sim, essa pergunta é fantástica, né? Assim, como que a gente lida socialmente com isso que individualmente é uma experiência comum do nosso desenvolvimento, né? Tratar a agressividade que nos habita, seja ela vinda de uma fonte pulsional endógena, né, hereditária, seja ela vinda construída pela nossa experiência social na primavera de nossa vida, mas como que a gente lida, né? Isso aí estão várias correntes aí para defender um lado e outro, mas como que a gente lida socialmente com isso que nem todas as pessoas conseguiram tratar de forma a transformar essa agressividade em um projeto de existência mais gentil. Sim, sim, sim. E aí as opiniões vão divergir mesmo. Assim. Você pode encontrar analistas da chamada segunda geração, lá, tipo, mais contemporâneos do Freud, ali, que viveram nessas décadas de 20, 30 e daí para frente, analistas mais próximos de um pensamento socialista e tal, que tentam conjugar Freud e Marx para pensar que uma saída, por exemplo, é o ódio de classe, né? Então você quase como uma conjunção Freud-Marx para pensar assim, esse negócio que me ataca, eu posso dirigir para destruir o sistema. Tá de boa atacar os capitalistas, né? Eu tendo a concordar com essa posição, assim, de uma saída útil é agredir aquilo que nos agride. Mas, enfim, também isso tem seus riscos e todo o resto. Isso tem que ser pensado Sim, com mais sim. calma. Assim. Mas Tem uma individualmente, pessoa aqui tem uma pessoa aqui, Barbosa Rodrigo. O Rodrigo está dizendo assim, como que é difícil também, né, da gente lidar com. Acho que assim a gente tem posicionamentos políticos, né? Esses posicionamentos políticos eles são conhecidos, né? Assim, nós do Travessias a gente compartilha isso. Quem seguir a página vai notar rapidamente quais são nossas posições políticas. E o Rodrigo estava perguntando aqui, comentando aqui, né? Como que a gente faz, cara, para lidar cotidianamente com pacientes, por exemplo, que estão desrespeitando as regras fundamentais de convívio agora, que desrespeitam a quarentena. Assim, né? Assim, claro, isso é analítico, não é analítico, comentar ou não comentar isso, assim, sim. que lugar que a gente fica, né, Marcos? Porque isso pode, né, por exemplo, assim, gerar em nós muito ódio. Uhum, sim. E tem sido um desafio, porque assim, a gente convocado também por essa vontade de que o sujeito não se coloque em risco, ou também não coloque a vida de outros em risco, e ao mesmo tempo ciente que tem um certo processo interno ali nesse sujeito que pode inclusive buscar isso, assim, né? Mas ao mesmo eu também fico puto com isso, né? Assim, eu tô sem sair de casa já tem uns 70 dias ou qualquer coisa do tipo. E aí o paciente vem e me conta, sei lá, que viajou, foi não sei aonde, foi pra cachoeira, foi sei lá o quê. É de se indignar, né? Assim, de pensar que alguém teria tão pouco apreço pela própria vida ou pela vida dos colegas, assim, dos outros, né? Esse limite eu não sei como traçar, não, sabe? Assim, às vezes é possível convocar, né? O sujeito fala assim, pensa que caralhos é isso que você está fazendo aí com a sua própria saúde, com aqueles que estão próximos de você, né? Assim, outras vezes eu não sei se vai ser possível, assim, porque Uma, convocar ele daí também, dependendo do caso, pode também chamar para a gente o pior desse sujeito, né? Assim, ele agora então dirigir para a gente esse ódio aí ao outro e que nem sempre vai ser fácil de conduzir, assim. Ô, Marcos, É, a gente está aqui dando 45 minutos de entrevista, né? E o pessoal sabe que eu sou um maluco do relógio, mas o Lucas também vai brigar com a gente se a gente ultrapassar isso aqui em muito. O que você acha de tentar fazer uma apanhada assim, do que você imagina que seja essa coisa, assim, né? Como que
como que uma situação como a pandemia, né, obviamente nós não estamos falando da pandemia, nós estamos falando das situações que foram previstas anteriores na história, né, como que a psicanálise, de alguma forma, ou os psicanalistas, né, talvez a gente não consiga dizer a psicanálise, tentaram lidar, tentaram viver, apesar e junto com isso, né? Como é que eles atravessaram esses momentos? Sim, boa. Isso ajuda a gente a fechar e de alguma forma já dá uma insinuada no que a gente pensa que pode ser um tema de uma conversa futura. Assim. Eu concordo com você que as saídas vão ser geralmente dos psicanalistas, cada um usando sua capacidade criativa para responder de alguma forma, e, e às vezes isso é também generalizável, mas no geral tem sido mais no caso a caso. Assim. Para citar alguns exemplos, né, assim, a gente chegou a comentar sobre o período pós-Segunda Guerra e como que, por exemplo, o Winnicott foi um sujeito que tentou fazer algo ali com um cenário desesperador, diferente do que estava sendo tentado, né? Assim, as experiências dele nos lares para órfãos e todo o resto, assim. Ana Freud idem, Dorothy também. Mas trazendo para o Brasil, por exemplo, me intriga muito se a gente estivesse pensando assim, como é que os psicanalistas sobreviveram à ditadura, sabe? Não vai ter uma resposta em bloco, né? Assim, mas você tem psicanalistas que só passaram por aquilo, que para eles parece que aquilo ali não sei se significou muito, né? Assim, eles continuaram no consultório dele, atendendo as pessoas, e a vida passou, assim, né? Outros combateram ativamente, assim, com todos os riscos que isso também envolvia, né? Assim, E alguns colaboraram. colaboraram, fizeram uso da teoria psicanalítica para ajudar na tortura, para denunciar pacientes ou pessoas que faziam parte do movimento de resistência, de luta contrária, né? Sim, sim. E esse é um episódio bem tenebroso, assim, se a gente for pensar, né, da psicanálise servindo de alguma maneira quase que ao oposto do que a gente imagina que ela deveria, né? Assim. Mas repara que não é um momento único, isso acontece às vezes, assim, porque a psicanálise é uma prática histórica, então ela às vezes vai ser convocada de lugares para os quais ela não foi inicialmente planejada, né? Assim, por exemplo, então isso, psicanalistas contribuindo para a ditadura. Ok, a gente assusta ouvir isso, mas mesmo antes disso, início do século, do século XX no caso, a psicanálise sendo convocada no Brasil para justificar ou pautar toda uma ideologia e uma prática eugenista. Então, bom, a gente é isso, a gente não está fora do tempo, a gente tem que se pensar como prática histórica, mas ao mesmo tempo também se posicionar, vamos chamar assim, porque se não tivesse nenhum movimento contrário, por exemplo, me vem à cabeça assim, o Hélio Pellegrino, que é um autor reconhecidamente assim, que brigava contra, assim, estava lutando contra o regime durante, assim. E quando a gente lê as coisas dele, a gente vê que ele é esse sujeito, assim, não só ele não está só engajado politicamente lá fora, mas o pensamento dele como analista, ele aborda a técnica de um lugar, ele pensa tudo isso envolvido diretamente com o aposamento político dele, assim, né? Eu tenho cada vez mais discutido com as pessoas pensando algo do tipo, assim, se a psicanálise é de alguma maneira uma prática que visa produzir autonomia, isso tem consequências políticas e inclusive nos alinha a um certo espectro político que pretende autonomia, né? Assim, não que pretende o contrário. Assim. Sim, eu me lembro do Hélio, né, Marcos, publicando um texto que chama Pacto Edípico e Pacto Social, em que ele diz, olha, se a sociedade como um todo, né, os representantes daqueles que seriam os nossos primeiros representantes do Édipo, se eles não forem eles mesmos reforçadores do Pacto Edípico, né, olha, a gente obedece às leis por amor e por admiração a essas pessoas que nos propõem as leis, né, se esses representantes, professores, diretores, vizinhos, membros da família ampla, membros do governo,
não forem eles mesmos respeitadores do pacto social, o que a gente pode ter é uma quebra em cascata de todos os pactos sociais que a população, de alguma forma, segura, né, ou se prende a eles. Eu me lembro dessa semana, uma coisa terrível acontecer, né, em Barbacena, uma cidade mineira. Tá? Um cinegrafista é uma pessoa que está... Uma equipe da Rede Globo está filmando a cidade, uma pessoa que está passando de carro desce do carro e vai atacar esse cinegrafista, porque de alguma forma ele acha que a Rede Globo é uma empresa que está fazendo mal, assim. Mas ataca fisicamente, quebra o dedo do cinegrafista, assim. Se pudesse, talvez fizesse alguma coisa pior, né? Assim, os jornalistas sendo agredidos, juízes sendo ameaçados, membros do Supremo Tribunal de Justiça sendo ameaçados, né? Assim, acho que tem alguma coisa aí de uma quebra de um pacto social, talvez a gente possa datar isso de um período, né, de alguns anos para cá, mas que realmente faz quebrar muitas das regras que a gente tendia a obedecer enquanto sociedade, que são descendentes do Pacto Edípico, né? Sim. E aí isso retoma a sua pergunta anterior, né? Assim, de o que a gente, como psicanalista, o que a psicanálise pode pensar, ou fazer, ou dizer. E eu acho que isso, nos últimos anos, veio se tornando mais óbvio para nós. Assim. Um psicanalista, nessas horas, ele se posiciona, né? Assim, ele se posiciona em favor dessas crenças do que ele pensa que é uma sociedade melhor, ou se isentar agora, tentar, sei lá, fica ali no seu consultório onde nada está acontecendo, é uma saída muito ruim, assim. Até porque, né, Marcos, toda teoria e toda prática ela deve observar, em primeiro plano, a ética. Né? Não é possível produzir teoria ou técnica que não observe a ética do convívio humano, né, como um fundamento. Né? O bom convívio humano como um fundamento. O respeito à dignidade humana como fundamento. Né? Ô, Marcos, nós estamos com o nosso tempo aqui esgotando. Eu queria só te agradecer, falar, gente, não é a Elisa que está, sou eu aqui, porque a gente teve um problema técnico, eu sou o suplente. Vocês estão vendo aqui que o meu cabelo é um cabelo de suplente que estava em casa dormindo. Sim. Exato. Mas eu queria agradecer a participação de todo mundo e convidar vocês para um projeto novo que a gente está tendo, que chama Gazeta do Marcos. O Marcos é o nosso historiador do Travessias. Gazeta do Marcos é um projeto da gente receber as perguntas de vocês ao longo das semanas e fazer pequenos vídeos de stories perguntando para o Marcos as coisas dos bastidores da história da psicanálise. Não precisa ser dos bastidores se vocês não quiserem. Mas umas perguntas rápidas, assim. Gazeta do Marcos, um museu de grandes novidades. Tá certo. Isso. E de fato, eu acho que abrir esse espaço outro, assim, mais curtinho, onde a gente possa conversar brevemente sobre as coisas. Mandem coisas mesmo, a gente vai pensando. Então, mandem perguntas, fiquem atentos aos nossos stories, ao nosso feed. Quem curte o Travessias, curte. Quem não curte, passa a curtir. E podem encaminhar também o contato para os amigos. Somos nós aqui, vocês aí, todo mundo parte de uma resistência. Isso. Eu agradeço a presença de todo mundo e a gente vai conversando. Vocês acompanham a gente ao longo da semana que vem. Essa agora a gente vai divulgar com a próxima live e vocês só acompanhem lá que a gente vai dando notícia disso. Então, um abraço. A gente fica por aqui. Um abraço, gente. Bom dia. Bom final de semana.